Irmãos, bom dia para todos. Nós vamos voltar para a nossa série sobre tesouros em Provérbios. Uma vez por mês temos refletido sobre esse livro maravilhoso. Não sei quantos de vocês acompanhando notícias ouvem, têm lido, visto sobre uma pessoa na Europa, talvez Portugal, Espanha, e que vai cavar um buraco e de repente bate em alguma coisa e lá dentro tem um tesouro, moedas romanas antigas com valor de milhões de euros, de dólares, e a pessoa fica extasiada porque descobriu um tesouro. Mas irmãos, Deus nos deu um tesouro muito, mas infinitamente maior e melhor. O próprio livro de Provérbios fala que nós devemos buscar a sabedoria bíblica, ou seja, aquela perspectiva do alto que Deus tem. O Criador do universo que fez o mundo com leis não somente físicas, como a lei da gravidade, mas leis espirituais, como o pastor Abimael até falou, a lei da generosidade. Coisas que são contrassenso para a maioria que está lá nas ruas, em suas farras e festas e casas nesse momento. Mas que são verdadeiros tesouros, porque nos direcionam nos caminhos do Senhor para termos êxito, se não à luz dos homens, mas certamente diante de Deus. Nós já temos trabalhado, hoje a quarta mensagem nessa série. Começamos falando sobre o temor do Senhor, ou seja, andar na presença de Deus, uma santa tensão entre majestade, glória, onipotência, mas também o Deus perto que Jesus rasgou o véu e nos introduziu à sala do trono do seu Pai. Nós, como filhos de Deus, viver essa santa tensão, andar com Deus, nos dá êxito, confiamos nele e de alguma forma inexplicável, o Deus criador de galáxias e de átomos, se alegra quando nós, meros homens e mulheres formigas, confiamos nele. Ele se agrada disso, confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece ou conheça a Deus em todos os teus caminhos, Ele endireitará as tuas veredas. Baseado então nesse centro de vida, andar com Deus, viver a nossa identidade em Cristo, há vários raios, implicações do temor do Senhor em nossa vida prática. E Provérbios, certamente o livro mais prático de toda a palavra de Deus, um presentão de tesouros de Deus, uma bússola no momento de decisões difíceis. Descobrimos que a maneira como nós vivemos a nossa identidade, seguros em Cristo, andando com Deus, faz com que nós recebamos crítica, ensino, correção, disciplina, repreensão, não de forma defensiva, contra-ataque, vingança, mas com humildade. E Deus usa isso para nos transformar de glória em glória à imagem de Cristo. Nós olhamos para esse livro que também é o manual do fabricante da família. E descobrimos 23 vezes esse livro, o pai instrui seu filho, quando ele diz, filho meu, escuta isso, valoriza isso, ó meu filho, é isso que é importante. Trabalhamos aquele texto de Provérbios 22:6, ensina, lapide, consagre a criança no único caminho designado para ele, o caminho do Senhor. E via de regra, sem fórmulas, no fim do percurso, aquele filho continua andando com o Senhor. Hoje nós vamos mudar de marcha para trabalhar outro tema muito importante,
extremamente formativo no nosso caráter, nas nossas decisões. Trata-se de amizades. Porque caráter é contagioso. As pessoas com que nós andamos, em quem nós esbarramos, acaba pegando. O caráter ruim, perverso, rebelde, o viciado, iracundo, isso pega. Mas também quem anda com os sábios, isso também pega. Caráter é contagioso. Um tempo atrás eu ouvi uma história que para mim ilustra muito bem a mensagem do livro de Provérbios, do temor do Senhor, em termos de amizade. Amizade verdadeira. Conta-se a história de uma emboscada em meio a uma guerra numa floresta densa. Cada soldado atacado precisava fugir para salvar a sua vida. E quando um deles chegou de volta à sua base, descobriu que o melhor amigo dele não havia retornado. Mesmo contra as ordens do seu capitão, esse homem resolveu voltar para buscar o seu amigo. O capitão disse que seria uma missão suicida, que ele não fosse, mas ele insistiu e foi assim mesmo. Horas depois, aquele soldado chegou de volta, exausto, carregando o corpo inerte do seu companheiro. Não te falei, disse o capitão, foi um desperdício total, você arriscou sua vida por nada. Não, senhor. O soldado exausto respondeu: quando eu cheguei, meu amigo ainda estava com vida. Suas últimas palavras para mim antes de falecer foram: eu sabia que você voltaria. Eu sabia que você viria. Aquele tipo de fidelidade é o que nós encontramos no livro de Provérbios, que diz assim: não abandone o seu amigo, nem o amigo de seu pai. A amizade bíblica estende-se por gerações. É uma fidelidade, um voto assumido. Mas a pergunta para nós hoje, ou as perguntas: você tem um amigo assim? Se você é casado, eu gostaria de pensar que o seu cônjuge é esse tipo de amigo. Na nossa mensagem, nós vamos fazer uma transição no final, especialmente para os jovens, e tem muito nessa mensagem para os nossos filhos, juniores, adolescentes, jovens, sobre namoro, sobre noivado, que deve ser uma amizade crescente. Você é um amigo de verdade? Quais as qualidades de uma amizade verdadeira? Que tipo de amizade eu devo evitar? Porque caráter pega. Quais são os perigos das associações erradas que podem nos levar para o mal? Que nós como pais precisamos alertar constantemente os nossos filhos. E filho, você tem que acordar. Não é brincadeira, a sua brincadeira com companheiros ruins. Isso pode ser fatal. E como desenvolver um relacionamento de namoro, noivado, visando o casamento baseado em amizade. Tudo isso nessa manhã. A nossa grande ideia, resumindo, o que Provérbios ensina, o que poderíamos chamar uma teologia bíblica da amizade. Amizade verdadeira é caracterizada por um relacionamento de compatibilidade, leia-se, jugo igual, e confiabilidade de coração.
Mas tudo isso para abençoar outros. O reino de Deus não é só sobre nós ou para nós. A amizade verdadeira é caracterizada por um relacionamento de compatibilidade e confiabilidade, visando abençoar outros e o reino de Deus. Quando nós olhamos para o livro de Provérbios, percebemos que o livro usa 4 termos dentro de um estudo tópico, que é a maneira como normalmente estudamos capítulos 10 a 31 de Provérbios. São esferas de relacionamento. Nós vamos voltar para isso no final, porque há vantagens e grandes perigos nisso. A esfera maior trata-se de colegas. O próximo. Nós devemos amor ao próximo e a Deus, o grande mandamento. Mas o colega próximo é aquela pessoa que por força de circunstâncias está na mesma turma como a gente. Talvez membro da igreja, mas que você pouco conhece. Talvez lojista, balconista de uma loja que uma vez por semana você tem algum contato. É uma esfera extremamente geral, nós temos responsabilidades diante do nosso próximo. Segunda esfera em Provérbios é a palavra traduzida vizinho, aquele que mora próximo. Agora passou mais perto da gente. Também temos responsabilidades em Provérbios para com o vizinho. De emprestar quando precisa de um ovo. De não cumprimentar em voz alta às 3 horas da manhã. Ô vizinho, estou saindo com fretado para o serviço. Coisas inconvenientes. Provérbios até fala sobre isso. De tratar bem o nosso vizinho. De não compartilhar segredos. Quando nós moramos perto das pessoas, nós acabamos descobrindo. Por exemplo, Aldo e Divani são nossos vizinhos. O que eu sei do Aldo e da Divani nem se coloca em livro. Mas eu não vou revelar tudo isso aqui. Pior ainda, porque se sim, eles revelam o que sabem. Não, nós não somos fofoqueiros para o nosso vizinho. Nós não somos frequentes na casa do vizinho. A cada hora entrando, abrindo geladeira, pegando Coca Zero. Não, tem responsabilidade também. Mas quando passamos para o terceiro nível, é uma palavra na língua original, que literalmente traduzida muitas vezes como amigo, aquele que ama. Passando da linha de vizinho, que eu não tenho muita escolha, eu não escolhi Aldo e Divani para serem meus vizinhos. Não estou dizendo se eu iria escolher ou não, isso é entre nós. Aldo diz que ele é o melhor vizinho do mundo. Mas o amigo é uma escolha. Eu decido quem será meu amigo, meu íntimo. E aqui já tem compromisso. O amor bíblico envolve sacrifício, se entregar. E tem um último nível no livro, só tem 3 textos, infelizmente, normalmente em contextos tristes. Maiores amigos. Melhores amigos, é uma palavra só na língua original, mas que normalmente trata de relacionamentos precoces, em que a pessoa levou uma facada nas costas, porque avançou rápido demais, escolheu mal, a pessoa, seja cônjuge, seja o amigo. Ah, meus amigos, o ensino de Provérbios é unânime. Tempo é maior aliado em relacionamentos de amizade. Cautela é importante. Ter amigos é importante. Mas são 2 características bíblicas. É uma peneira pela qual nós devemos passar os nossos relacionamentos de colega para vizinho, de vizinho para amigo, de amigo para melhor amigo, para cônjuge. Provas de compatibilidade e confiabilidade.
Nós vamos ver 3 aqui, junto com os perigos que acompanham essas 3 qualidades. E terminar com alguns conselhos de um velho pai, hoje avô, que tem netos já beirando adultos, 16 anos, em termos de namoro e noivado e casamento. Em primeiro lugar, o amigo, foi rápido demais. O amigo de verdade provoca melhoras no seu caráter. Você detecta isso, por exemplo, no relacionamento de amizade ou até mesmo início de um namoro, pelo testemunho de outras pessoas. Fulano de tal faz muito bem para você. Você melhorou em tantas áreas. Você é pontual hoje, você não foi pontual. Ou do contrário, o que aconteceu contigo? Desde que você começou a andar com fulano, você não é a mesma pessoa. Alerta, perigo. Não seja cabeça dura. Pessoas estão vendo mudança. Provérbios diz: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Confia no Senhor, jovem, com todo o seu coração. Não seja cabeça dura, pensando, não, mas eu vou influenciar, eu vou mudar fulano. Quando pessoas percebem que caráter dele corrompe, corrói. Caráter é contagioso. Quem são os influenciadores que você assiste, que você acompanha? São pessoas que estão comprometidas com essa palavra para ajudá-lo a andar nesse mundo labirinto, a tomar decisões acertadas, a adquirir a perspectiva do alto sobre esse labirinto, para te dar conselhos sábios, como veremos logo. Um outro texto bem conhecido em Provérbios. É a ilustração de Provérbios 27. Versículo 17, que já foi lido. O ferro se afia com ferro. E uma pessoa, pela presença do seu próximo. Ou seja, é impossível se esbarrar uma outra pessoa sem pegar alguma coisa. Nós influenciamos ou nós somos influenciados. Já por muitas vezes usei essa ilustração, talvez alguns já cansaram disso, mas é uma maneira de visualizar o que acontece. O amigo é aquele para quem você entrega uma talhadeira na caixa de ferramentas divina. Que Deus vai usar a palavra dele como um martelo, o Espírito Santo como escultor para usar aquela pessoa, aquela talhadeira, para formar o seu caráter. Para quem entregamos essa talhadeira? O amigo que nós escolhemos tem que ser escolhido a dedo. Veremos no final, Provérbios 18, 24 diz: quem tem muitos amigos, a palavra é colegas, que ele acha amigos, vão na farra, aproveitam do dinheiro que ele tem, da herança do seu papai. Mas na hora do aperto, cadê? É um colega. Essa pessoa é despedaçada, diz Provérbios 18, 24. Quem tem muitos amigos será quebrado. Mas há um amigo mais chegado que um irmão. A pessoa para quem eu entrego. E quando se trata de namoro, noivado e principalmente o casamento, é a pessoa da sua vida, que para o resto da vida será uma talhadeira para mostrar para você as áreas da sua vida que não parecem Jesus. Isso não se faz porque a pessoa mais bonita, mais legal, mais popular, mas a melhor talhadeira. O perigo associado de quem provoca melhores no caráter
é quando você tem um amigo banana. E em vez de ser uma talhadeira, só esmaga a banana e suja a escultura. Eu não quero amigos bananas, bajuladores, que só falam o que eu quero, influenciadores, populares, mas não tem nenhum conteúdo. Cuidado, porque o amigo de verdade faz você uma pessoa melhor quando você sai. Número 2, não é complicado. A amizade verdadeira avança passando pela peneira de compatibilidade, de confiabilidade. Justamente porque te conhece tão bem, para te dar conselho. Conselho do alto, da sabedoria divina. E conselho honesto. Não de boca para fora, não, o que agrada mais. Essa pessoa tem peito para te confrontar quando necessário. De forma sincera, honesta, sem interesseira. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais, como a faca do cirurgião, são as feridas feitas pelo que ama. Pouco mais adiante, em Provérbios 27, que lemos hoje, como o óleo e o perfume alegram o coração, um bom cheiro, uma fragrância alegre, agradável. Assim o amigo encontra doçura, proveito no conselho cordial. Nós já vimos em outra mensagem a importância de nós sermos humildes, libertos de nós mesmos e do temor dos homens, para podermos receber crítica, ensino, palavras francas, conselhos. A pergunta: será que eu tenho alguém na minha vida assim? Provérbios diz isso: o justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os leva a andar errantes. É questão séria, tem precipícios. Se nós não nos cercarmos de amigos de verdade. Provérbios 27 também diz: o prudente vê o mal, esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Quem serão nossos guias, nossos conselheiros? Porque aqui tem perigos diversos. Jovens, prestem atenção, por favor. São 4 tipos de pessoas que Provérbios adverte contra, porque caráter é contagioso. Os briguentos. Não faça amizade com quem facilmente fica irado, nem ande na companhia de quem é agressivo, para que você não aprenda os seus caminhos e assim fique preso numa armadilha. Eu lembro muito bem, no colégio, acho que como meu melhor amigo, nós fazíamos as mesmas aulas juntos. Nós dois jogávamos no time de beisebol do colégio e também de futebol brasileiro. Nós dois éramos capitães do time de futebol, mas ele era muito briguento. Ele enfrentava com, às vezes assim, rosto vermelho, os juízes do jogo. Fui expulso muitas vezes, eu aprendi a me afastar dele. Porque fazia mal a associação. Depois disso ele se tornou prefeito da cidade já há 40 anos. Mas tem outro tipo de pessoa. Chama atenção, porque a bravura, coragem de enfrentar autoridades e tudo mais, são os rebeldes. Essa é da hora. Porque se é contra alguma coisa, sempre cria a turma popular. Meu filho, tema o Senhor e o rei. Não se meta com os revoltosos,
Porque de repente serão destruídos, e a ruína que virá do Senhor e do Rei, quem a conhecerá? Essa turma chama muita atenção, porque sempre é do contra, enfrenta, peita todo mundo, mas te leva para baixo. Os briguentos, os rebeldes, mas Provérbios também fala dos viciados. Não se junte com os beberrões, nem com os comilões. Parece legal, estão quebrando as regras, vão pegar a cerveja lá na floresta e está todo mundo lá. Mas vai dar mal. Os beberrões, os comilões acabam na pobreza, e a sonolência os levará a vestir trapos. Mas também a quadrilha, a pressão da turma, Maria que vai com os outros, o bobão que quer ser popular, não tem coragem, não entende sua identidade em Cristo. Meu filho, se os pecadores quiserem seduzir você, não consinta. Não se ponha a caminho com eles, fique com os seus pés longe das suas veredas. Eu lembro na minha adolescência como foi difícil. Porque todos os colegas, depois de um grande jogo, uma vitória, seja do beisebol, seja do futebol, eles iriam esconder na floresta e beber, passar a noite na farra. Eu era capitão do time. E não estar lá com ele, participar com tudo isso seria ruim. Mas não tinha jeito. Era sempre segundo menor da turma também. Então não era muito favorável para enfrentar tudo isso. Mas chegava a hora que tinha que traçar uma linha. Eu não vou. Não porque eu sou melhor que vocês. A minha fé não me permite entrar nessa jogada. Como eu sou grato a Deus. Porque foi pela força dele. Eu sei que é difícil para o jovem dizer não para a turminha. Mas o amigo de verdade provoca melhoras, não pioras. E dá conselhos sábios que vão dar fruto bom, não podre. Terceiro lugar. Talvez seja a característica principal, como nós já vimos. A amizade verdadeira avança, passando pela peneira de compatibilidade e confiabilidade, porque é sempre fiel. Provérbios 17 diz: o amigo, aquele que ama, ama em todo tempo. E na angústia nasce o irmão. Ou seja, é justamente quando a vida aperta, quando não tem uma carteira tão cheia, que você descobre quem são seus verdadeiros amigos. A pobreza em Provérbios afasta os amigos falsos, aqueles colegas da turma que são interesseiros. Mas é na dificuldade, nos apertos, nas tribulações, nas dificuldades que você enfrenta, você descobre quem são seus amigos. O texto que lemos no início, que vai até a próxima geração: não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai. Nós vemos esse tipo de lealdade nas histórias de Davi e Jonatas na Bíblia. E Davi estendendo-se não para o pai, mas para os filhos, a família do seu melhor amigo, que colava a alma com Davi. Davi foi fiel em todo o tempo. Mas amigos, há perigo associado aqui também. E principalmente quando chega na última esfera de melhores e maiores amigos, cuidado. Quem come apressado, come cru, faz mal a si mesmo. Provérbios 2 diz isso sobre casamento precoce. Sem realmente conhecer, sem ter passado pelos crivos, pela peneira de compatibilidade, o jugo igual.
sem ter testado através da adversidade, o coração confiável. Mas essa pessoa se encantou nos bailes e nas festas com a beleza de uma mulher estranha, casou-se com ela e levou facada nas costas. Cuidado. Diz o texto de Provérbios 2. A sabedoria também, um benefício desse tesouro, o livrará da mulher adúltera, de casar com ela, da estranha que lisonjeia com palavras, aquela bajulação, mas que abandona o amigo. Essa palavra mais forte, só 3 vezes em todo o livro, em outros 2 textos traduzido, maior amigo. Ela abandona o melhor amigo da sua mocidade, se esquece da aliança do seu Deus, está nem aí, é interesseira, porque a casa dela se inclina para a morte, as suas veredas conduzem para o mundo dos mortos. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não encontrarão as veredas da vida. Paciência, filho. Não permite que passe para o nível de amigo e melhor amigo precocemente. Roubei essa ideia de um outro professor da Palavra da Vida, professor Davi Martin, e modifiquei, talvez para ilustrar melhor. Já tratamos dos 4 níveis de colega para vizinho, mas aquela linha divisora entre vizinho, amigo e ainda mais maior amigo. Nós temos pouca escolha pessoal em termos dos nossos vizinhos, em termos de colegas de turma. Mas quando se trata do outro lado da linha, há muita escolha pessoal. E aqui essa linha define sabedoria contagiosa ou perversidade que pega. É sobre aquela linha que nós temos que tomar todo cuidado ao peneirar os que nós vamos eleger como amigos de verdade. Porque quem anda com os sábios será sábio. Mas o companheiro dos tolos acabará mal. Ah, meu amigo jovem e seus pais, paciência. Calma, tempo é o maior aliado em relacionamentos duradouros para não cairmos na armadilha daquela mulher que parece, mas não é. Antes que cases, vê o que fazes. Eu queria terminar com 3 conselhos, baseados em tudo que vimos, pensando agora mais em pais como os técnicos do time familiar, orientando seus filhos, adolescentes, jovens, e especialmente os próprios jovens. Talvez os pais não desempenhem esse papel, mas você pode tomar decisões dentro dessas 3 áreas. Em primeiro lugar, preciso beber muita água porque eu vou dar aula de escola bíblica dominical logo em seguida também sobre a amizade de pais com seus filhos. Em primeiro lugar, como desenvolver amizades de namoro, mas outras saudáveis. Primeiro, estabelecer padrões de relacionamento, namoro, baseados em amizades saudáveis. Tudo que vimos aqui, principalmente o jugo igual. Antes de se envolver com qualquer pessoa. Isso tem que ser tão firme. Porque quem anda com o sábio será sábio. Eu não havia pensado nisso, mas vou pedir minha linda esposa para me ajudar aqui. Você ganha uma Coca-Cola também no final, tá bom? Essa aqui é a promessa sempre para a família, netos e tudo mais. Não gosta de coca, então não me custou nada. A ideia é um jugo igual. Não somente alguém que se diz cristão, mas crescendo, até mesmo no mesmo ritmo contigo.
E juntos Deus nos chama, lembra, para espalhar a sua glória, cultivando os campos do Senhor. O propósito do relacionamento de amizade, namoro, noivado e especialmente o casamento é um jugo igual em Cristo, em que dois andam juntos, se reforçam, quando um cai o outro levanta. Mas quando se junta, como diz 2 Coríntios 6,14, e se põe em jugo desigual, são duas pessoas unidas, mas indo em direção oposta. Isso não convém, só dá mal, miséria, tristeza. As duas coisas não combinam. Para isso, o meu professor do seminário, Howard Hendricks, também foi professor do Sr. David Cox. 55 anos, Mark Ellis e outros. Howard Hendricks compartilhava sempre sobre as 3 decisões, à luz de tudo que vimos aqui, mais importante da sua vida. Em primeiro lugar, 3 M's, quem é mestre da sua vida? A quem servirá? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não pode servir a 2 mestres. Em segundo lugar, e aqui o que muitos esquecem, especialmente os jovens, qual é a sua missão? Deus te chamou para fazer o quê? Meu amigo, de 14 anos de idade, você não sabe disso, a não ser que você seja Jesus ou a segunda pessoa mais sábia do mundo. Não sabe. Preciso de tempo, paciência, pureza para descobrir. Deus me chamou. Como você vai se vincular, se juntar como melhor amigo, talhadeira para o resto da sua vida, se você não sabe qual é a sua missão? Se junta nesses relacionamentos para juntos chegarem à missão. Agora sim, com quem será? Matrimônio, marido, mulher, dificilmente antes dos 18 anos. Por isso a igreja sempre teve como política, não é nossa praia, nós não vamos proibir. Mas nós não acompanhamos jovens com menos de 18 anos por causa disso, em relacionamentos precoces. Provérbios diz que você precisa edificar a sua, plantar o seu campo e depois preparar a sua casa, seu casamento. Estabelecer padrões de namoro baseados em amizades saudáveis, num jugo igual, antes de qualquer outro envolvimento. Tempo é maior aliado. Número 2, alinhar-se debaixo de autoridades, conselheiros sábios, antes de iniciar. Não seja cabeça dura. Nós somos cegos, tem pontos cegos em nossa vida. A multidão de conselheiros, como Provérbios 11:14 e 15:22, exorta, dá segurança, dá saúde. Os seus pais, os seus conselheiros, mentores, discipulador, pastores da igreja, seus avós. Essa pessoa te faz bem, é um jugo igual, está debaixo da autoridade, seguindo o tempo de Deus. Coloque-se debaixo desse guarda-chuva de proteção, para Deus abençoar o seu relacionamento. Houve um momento no nosso relacionamento, eu e a minha esposa, eu vim em 1980 para cá, para passar 8 semanas, muitos de vocês sabem disso, primeira vez no Brasil, principalmente para jogar futebol. E também para conseguir o namoro, permissão para namorar com a minha esposa. Eu fiquei 8 semanas com o Sr. David e Dona Marianne para fazer estágio de lar cristão, que eu não tinha. No final daquele tempo, saí com permissão para namorar a mulher mais bonita do mundo, e com melhor caráter também, que hoje é minha esposa, há 43 anos. Só que, vários meses, acho que 1 ano depois, eu havia entendido que eu saí com permissão para noivar e casar. Mas não era isso que o Sr. David e Dona Marianne pensavam. Eu mandei uma carta que demorava 3 semanas para cruzar o Atlântico, para passar de continentes, avisando sobre planos maravilhosos que havia feito para o nosso noivado. Meu sogro ficou tão bravo. E vocês que conhecem o Sr. David, custa para ele ficar bravo, mas ficou bravo comigo.
Como que esse moleque vai me avisar que vai noivar e casar com minha filha? Eles haviam passado 1 ano e meio sem ver a filha. Me viram. Isso foi outra razão talvez que ele não queria. Eu lembro o dia que na casa, acho que da minha irmã, que está aqui, na nossa casa, mas do quarto dela, nós mandamos fitas cassetes. A única maneira deles ouvirem a voz da filha, da princesa, falando sobre o relacionamento, a amizade, o jugo igual, a tristeza dela de não poder, porque eu precisei revelar todos os planos do nosso noivado, que agora não iria acontecer. Nós nos colocamos com muito sacrifício e dor no coração, debaixo da autoridade do Sr. David Cox e Dona Marianne. E isso fez toda a diferença. A história é longa, você pode ler no nosso livro de namoro, noivado e casamento que fiz com Sasha, nossas histórias. Mas o rapaz e moça que se deslocam das autoridades claramente definidas na palavra de Deus, se tornam expostos à chuva diabólica, porque Satanás é o campeão de rebeldia do universo. Mas talvez uma palavra para os pais: cuidado. Que os valores que você insiste para seu filho namorar, casar, não sejam mundanos. Com ele não, vai ser missionário, vai ser pobre, vai pedir esmola o resto da vida. Eu quero que seja com um grande empresário. Cuidado, que esses não são valores bíblicos. E por fim, padrões de namoro, jugo igual, debaixo das autoridades que Deus instituiu. E número 3, desenvolver uma amizade com Cristo no centro, visando servir a outros. Esse relacionamento de maiores amigos não é para vocês dois curtirem a vida, viajarem o mundo juntos, não. O cristocentrismo das Escrituras é o outrocentrismo. Ele não veio para ser servido, mas para servir. Quem é a melhor pessoa para reforçar a sua vida, para que você termine a vida, não com castelos de areia passando pelas suas mãos, mas algo de substância, que vocês construíram juntos. Já falei várias vezes aqui, mas o melhor lugar para desenvolver amizades saudáveis e santas não está no shopping, todo mundo produzido, hálito perfeito, cabelo arrumado, não. É no contexto de serviço a outros. Porque essa razão de espelhar e espalhar na sua glória, mas a glória do Senhor. Nossa igreja oferece tantas e tantas oportunidades para conhecer pessoas, acordar depois de uma noite no ônibus, e ele está do outro lado, na outra poltrona. Bom dia! É essa a realidade. Aquele cabelo, sem maquiagem, sem produção. Mas agora você vê o coração quando segura uma criança, numa favela, numa comunidade, com o nariz que parece o rio Tietê. E como é que essa pessoa tem coração, é compatível, é confiável? Uma ilustração que temos usado muito recentemente, à luz da fórmula 1+1, num relacionamento de amizade deve ser maior que 2. A soma das suas vidas deve produzir mais para a glória de Deus do que separado, senão não case, não seja esse amigo. O cavalo belga é fascinante. Talvez alguns já ouviram essa história, mas um cavalo belga forte é capaz de puxar 4 toneladas. Uma distância, vamos dizer, 1 quilômetro. Sozinho, trabalho forte. Mas quando você se junta, ou junta 2 cavalos belgas na mesma canga, no mesmo jugo, e que andam compativelmente, maravilha de maravilhas, conseguem puxar 12 toneladas a mesma distância. 1+1 deu mais que 2. Mas se você treinar os 2 juntos, se são totalmente confiáveis, totalmente compatíveis,
conseguem puxar 16 toneladas. Você quer casar-se com outro cavalo belga. Isso é até bíblico, o livro de Cantares, ele chama a esposa de égua. Você precisa de uma potranca para casar. Talvez esse pacto sirva para alguns. Eu vou namorar somente com crentes, com relacionamento crescente com Deus. Vou namorar somente com aprovação e encorajamento das autoridades que Deus colocou em minha vida. Vou procurar alguém que desafia meu caráter e com quem eu posso melhor servir a Deus. Que tal conversar essa semana com seu filho júnior? Já é hora de fazer a cabeça. Mas irmãos, eu posso chamá-los, a maioria, de irmão. Porque só tem um amigo verdadeiro. Aquele que está contigo quando a esposa está viajando, o marido. Quando não tem mais ninguém em casa. Quando está lá no acampamento morrendo de saudades da casa. Quando você está com o carro quebrado ao lado da Fernão Dias à meia-noite. E graças a Deus, como Provérbios, embora não fale diretamente sobre Jesus, claramente o descreve. Quem tem muitos amigos, colegas que te abandonam, pode cair em desgraça, ser quebrantado. Mas, existe um amigo mais chegado, mais grudado, colado que um irmão. Foi isso que Jesus disse. Em João ele falou, ninguém tem amor maior do que este. De alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos. O servo não sabe o que o Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos. Porque tudo que eu vi do meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Os tesouros da sabedoria. Jesus é o amigo que provoca melhores no nosso caráter. Dá conselhos sempre sábios e honestos. É sempre fiel. Não nos abandonará. Não nos deixará. Jesus é o amigo mais chegado que um irmão. E é por causa dele que nós podemos ser amigos. Quando nós estávamos mortos, nos nossos deleitos e pecados, quando ninguém se interessava por nós cambaleando para o inferno como zumbis, Deus enviou seu Filho. E poderíamos dizer que nem aquele soldado, eu sabia que você viria. Deus prova o seu amor para conosco. Pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. A amizade verdadeira é caracterizada por um relacionamento de compatibilidade e confiabilidade, que sempre visa abençoar o reino de Deus. Nós vamos terminar nosso culto cantando sobre Jesus, o nosso verdadeiro amigo, que permite que nós sejamos amigos de verdade. Mateus.